pode ser uma encrenca grande. Embora na faculdade o cara aprenda situações simétricas fáceis de aplicar, se o cara for avançar um pouco mais, aplicar as equações de Maxwell pode dar dor de cabeça. Aí um aluno veio me questionar e, professor, eu falei com um cara que entende das equações de Maxwell, e ele falou que é fácil as equações de Maxwell. Cara, assim, ó, de repente entender a ideia por trás da equação é fácil, é o que eu vou tentar te fazer agora contigo. Mas não pode dizer o cara que para dizer que aplicar as equações, isso é fácil. Ele é no mínimo pouco humilde. Até porque sujeitos que realmente entendem o que essas equações significam, realmente entendem de fato, são muito poucos e raros. Eu cruzei com poucos na minha vida que entendem de fato isso aí. Agora, olha só. Nós aprendemos a gente só não aprendeu até agora, e vamos aprender agora, um único detalhe dessas equações. A única coisa que eu não comentei com vocês dessas equações foi essa parte aqui. Essa parte eu quero traduzir ela para ti, vai nos ajudar a entender uma onda aquela parte vai finalizar compreender por que esses campos eletromagnéticos oscilantes ficam se alimentando, se autoalimentando. Então olha só, a lei de Gauss, ela diz que um campo elétrico é gerado por uma carga elétrica. O que é essa cobrinha aí, professor? Isso aqui chama integral. E o que é essa bolinha aqui? É integral de uma superfície fechada. Aquela bolinha fechada é para dizer que eu tive que escolher uma superfície em volta do corpo para poder aplicar esse cálculo. Peraí, vamos pensar então. Eu tenho uma carguinha elétrica aqui, eu vou imaginar uma esfera em volta dela, uma esfera de raio R. Essa integral do campo elétrico com a área, na verdade, é o produto do campo elétrico que está atravessando essa superfície. Se a carga é positiva, o campo é divergente, lembra? É o produto do campo elétrico pela área. Se esse campo elétrico é constante na superfície, eu posso tirar ele da equação. Mas espera aí, qual é a área de uma superfície esférica? Não, PR. Área PR é o Na hora que eu fui falar para a turma B, a galera falou PR ao quadrado e engoli. Aqui é A turma, desculpa. A galera falou PR ao quadrado e engoli. Não é a área de um círculo, gente. É a área de uma superfície esférica. 4 PR ao quadrado. Aí, na verdade, ó, como esse valor, a área da superfície esférica vai dar 4 PR ao quadrado, 4 PR ao quadrado, está multiplicando, passa, o campo elétrico ficou Q sobre 4πe0r ao quadrado. A gente só chamava esse 1 sobre 4πe0 de K. A nossa fórmula para o campo elétrico era assim, né? Só que em vez de R a gente chamava de D também, que é a distância, né? Certo? Só quero te mostrar que a lei de Gauss, na verdade, é a ideia de campo elétrico que nós usávamos. Essa ideia de campo elétrico, na verdade, veio da lei de Coulomb, né? Beleza? A lei de Coulomb chegou uma hora que a gente viu que ela tinha aplicações muito limitadas. Aí a ideia de campo elétrico de Gauss veio superar a lei de Coulomb. Então tu vê, eu tinha te ensinado a lei de Gauss quando eu te mostrei que campo elétrico varia inversamente proporcional, né, ao quadrado da distância. Só que eu não chamei de lei de Gauss, na verdade, porque a lei de Gauss ela tem a ver com a integral mesmo. Mas nós sabemos que campo elétrico é gerado por carga elétrica. Essa lei só afirma isso matematicamente. Nós já usávamos, entre aspas, a lei de Gauss. Bom, lei de Gauss aplicada ao magnetismo. Lei de Gauss aplicada ao magnetismo. Diz que a integral numa superfície fechada do campo magnético com a área dá igual a zero. Por que será igual a zero? A gente viu que as leis de campo magnético emergem do norte e penetram no sul. Se eu pego um ímã, não importa que tipo de ímã, qualquer superfície que é fechada que eu faça em qualquer lugar do ímã, o mesmo número de linhas entrando saindo da superfície, emerge do norte, vão dar a volta e vão penetrar pelo outro lado. Se 3 linhas de campo emergem, 3 linhas penetram. E aí então na hora de calcular, fazer essa integral, isso ia dar um valor positivo, isso ia dar um valor negativo, e somando, resumindo, a lei de Gauss aplicada ao magnetismo só nos lembra da inseparabilidade dos polos magnéticos. Lembra que os polos magnéticos são inseparáveis?
A expressão matemática disso é isso aqui, ó. A integral fechada do campo magnético na área dá zero. É o mesmo que dizer que as linhas de campo emergem, penetram no sul, a mesma quantidade que emergiu do norte tem que penetrar no sul. Logo, campos magnéticos que surgem de ímãs fixos, eles não têm origem e fim nas linhas de campo magnético, né? São linhas fechadas, por isso igual a zero. Nós falamos disso, mas eu falei, né? Sim, voando, eu falei na aula de magnetismo, né? Ah, galerinha, cuidado, hein? As linhas de campo magnético são diferentes da elétrica. Emergem no norte, penetra no sul e são fechadas. Pronto. Ou seja, naquele dia eu comentei a lei de Gauss aplicada ao magnetismo, certo? Não te preocupa com essa cobrinha maluca, isso aqui dá uma dor de cabeça até nos alunos jamais avançados em cálculo. Tá? Então era só para tu saber que lá na faculdade, quem for para as exatas vai se deparar com uma matemática um pouco diferente. Essa aqui é a mais parecida com o que a gente viu. Lembra daquela fórmula que DDB pode ser comparada com campo elétrico multiplicado pela distância? Isso para campo elétrico uniforme. Isso aqui o que é? Campo elétrico. Esse ds é uma distânciazinha. Ou seja, essa integral do campo elétrico com pequenas distâncias é, na verdade, a força eletromotriz induzida. E esse Dzinho aqui é o nosso delta. Variação do fluxo. Que tipo de fluxo? Obrigado, Bzinho de magnético, né? Com a variação do tempo, é em módulo igual a força eletromotriz induzida. Foi assim que a gente viu a lei de Faraday, né, recentemente, certo? Olha a expressão matemática dela na faculdade. A única diferença, o delta virou D. O que é esse D? É praticamente igual ao delta. Só que o delta é uma variação, é final menos... Ali aquele D também é final menos inicial, só que a distância entre o início e o fim tem que ser minúscula, infinitesimal. Como se eu fosse fazer o delta T aqui de baixo, 0,00001 segundo. Então é a mesma ideia de variação, só que uma variação em curto espaço de tempo, chamada derivada. Vai trabalhar com isso futuramente. E isso aqui eu troquei então por força eletromotriz induzida. A lei de Faraday só nos alega que para gerar um campo elétrico, eu tenho que ter um campo magnético variável, variando com o passar do tempo. Para gerar um campo elétrico, uma das opções é gerar um campo magnético variável com o passar do tempo. Por que uma das opções, professor? Porque outra opção é uma carga elétrica, né? Carga elétrica gera campo elétrico. Carga elétrica gera campo elétrico. Campo magnético variável gera campo elétrico. Nós já sabíamos disso, né? Foi a lei de Faraday. A lei de Ampère-Maxwell, a apostila chama, eu acho, de lei de Ampère generalizada. Generalizada porque o Maxwell foi o escocês que pegou as equações de outros caras e deu uma ajeitada nelas, organizou elas e conseguiu usar essas equações para explicar a luz. Explicar não só a luz, mas todas as ondas eletromagnéticas. Uma parte está explicada, ó. Campo magnético variável gera campo elétrico. O problema é que se é uma onda eletromagnética que continua, é porque o campo elétrico também tem que gerar um campo magnético, né? Isso é que ainda não ficou claro pra gente. Nós sabemos que uma outra opção de gerar campo magnético é com corrente elétrica, né? Então tu vê, quando a gente falava lá que o campo magnético gerado por um fio reto é μ0i sobre 2πr, eu estava usando a lei de Ampère, na verdade. Eu estava usando a lei de Ampère, que não é essa parte aqui, ó. Diz que campo magnético é gerado por corrente elétrica. Campo magnético é gerado por corrente elétrica. Porém, essa parte aqui, ó, está me dizendo que outra forma de gerar campo magnético é fazer a variação do campo elétrico com o passar do tempo. Essa é a única coisa nova que eu estou te comentando na aula de hoje. Campo elétrico variável com o passar do tempo também induz um campo... Ah, então agora está começando a ficar claro. Por que o campo elétrico estimula um campo magnético, que estimula o próximo campo elétrico, que estimula o próximo campo magnético? Resumindo, imagina uma corda. Peguei a corda e sacudi. A corda vai para cima e para baixo. Eu estou vendo a corda sacudir. No vácuo, aparentemente não tem nada, né? Mas é como se tivesse algo sacudindo. Quando eu ligo uma lâmpada, é como se eu tivesse pegado o tecido do espaço e estivesse sacudindo ele.
Eu estou sacudindo o campo elétrico numa posição e o campo elétrico e o campo magnético em outra. É como duas cordinhas sendo sacudidas concomitantemente. Tu sacode uma, a outra sacode junto na outra posição. Tem um desenho na apostila que pode te ajudar a entender graficamente o que são esses campos eletromagnéticos. Lá na página 28, canto superior direito. Cuidado, cara, aquela foto está congelada. Se tu ficasse parado num certo ponto do eixo X, tu veria o campo elétrico subindo, diminuindo a zero, indo para o lado negativo, caindo a zero, indo para cima, caindo a zero, indo para baixo. Como se tivesse algo sacudindo para cima e para baixo. Só que eu não enxergo esse algo que é o campo elétrico. Enquanto na horizontal, no caso da apostila, né? Enquanto na horizontal é o campo magnético que está oscilando. E eles oscilam juntos, campo elétrico e magnético para um lado, campo elétrico e magnético para o outro, assim. Certo? Eles ficam oscilando, sempre perpendicular um ao outro. À medida que a luz vai para frente, os campos elétricos oscilam perpendicularmente. Por isso que todas as ondas eletromagnéticas são do tipo transversal. Agora, olha só. Como é mesmo que eu gero ondas de rádio? Elétrons oscilantes aonde? Uma antena de rádio é um condutor, pessoal. Pode ser um vergalhão da Gerdau, compra ali na material de construção, certo? Conecta um fiozinho, ou assim, para ficar bem claro, vamos botar de borracha isso aqui. Eu vou conectar numa bateria, aliás, numa fonte de energia, mas alternada. Aí a corrente elétrica, uma hora vai para um lado, outra hora para o outro, é o lisinho. Quando a corrente elétrica está para lá, o campo elétrico está para lá. Quando a corrente elétrica está para cá, dentro do fio, o campo elétrico está para cá. Tudo bem? Porém, corrente elétrica gera campo magnético. Aqui na frente, quando a corrente está para a direita, ó, o campo está descendo. Quando a corrente está voltando, o campo está... Quer dizer que aqui tem campo magnético oscilando para baixo e para cima, né? Isso vai gerar um campo elétrico oscilando, que vai gerar um campo magnético, que vai gerar um campo elétrico. Se tiver um fio lá naquela parede isolado do mundo, quando esse campo elétrico oscilante atingir o fio, as cargas elétricas livres desse fio vão começar a sacudir para um lado e para o outro. Na verdade, as minhas cargas elétricas livres agora estão sacudindo de acordo com os campos eletromagnéticos que estão me banhando. Tu concorda que tem uma série de estações de rádio que eu posso captar agora? Podemos usar vários operadores de celular. Se eu pegar um rádio amador, eu falo com caminhoneiros e posso até de repente escutar alguma transmissão de avião. Ou seja, agora eu estou sendo banhado por radiações eletromagnéticas. E essas radiações fazem minhas cargas elétricas oscilarem. Se eu encosto numa TV sem antena, melhora. Mostrando que com essa correntezinha elétrica fraquinha está passando pelo meu corpo, chegando no circuito da TV e sendo interpretado por ela. Beleza? Então todas essas radiações eletromagnéticas nascem de cargas elétricas oscilantes. O que importa aqui, a diferença importante é aonde que ela está oscilando, de que maneira ela está oscilando. Fio condutor, materiais condutores oscilando, corrente elétrica para um lado e para o outro. Mas só até uns 100 milhões de hertz. Só umas 100 milhões de vezes por segundo. Lembra, né, da tua estação de rádio, né? 100 MHz? Quer dizer que lá na antena o elétronzinho está sacudindo 100 milhões de vezes por segundo de um lado para o outro. Assustador, né? Se a gente aumenta muito a frequência, esse elétron vai sacudir tão intensamente que vai aquecer demais, efeito frita a antena. Aí nós precisamos das válvulas eletrônicas especiais para cair nas micro-ondas. Então micro-ondas também são elétrons oscilantes. Mas para poder fazer ele oscilar mais de 100 milhões de vezes por segundo sem derreter o equipamento, eu preciso de uma válvula especialmente dimensionada para isso. Se eu quiser oscilar mais rápido ainda, o homem não sabe fazer essas máquinas. Mas Deus criou os átomos. Os átomos são máquinas de sacudir cargas elétricas para um lado e para o outro. Por isso que um átomo que está acima do 0 Kelvin emite infravermelho. Emite infravermelho. O átomo que está acima do 0 Kelvin emite infravermelho. Comentei com vocês do meu termômetro infravermelho, né? Não? Eles estão usando isso como é que se fala? Nos aeroportos, para todo mundo que entra, eles estão vendo se já chega gente com febre por causa do ebola. Interessante. O infravermelho, galerinha, é emitido pelo teu corpo. O quanto de infravermelho tu emite tem a ver com a tua temperatura. Se eu capto o infravermelho que vem do teu corpo e uso uma máquina para medir esse infravermelho, eu consigo saber qual é a temperatura do teu corpo. Beleza? O bacana desses, claro que assim, numa situação como essa, é importante a quantidade de pessoas passando.
né, a pistolinha na testa da pessoa, tu sabe se ela está febril ou não, é instantâneo. Não precisa encostar na pessoa, ótimo. Originalmente era nos altos fornos industriais. Como é que eu vou medir a temperatura de um forno que está a 2000 graus? Se eu botar o termômetro, explode o termômetro. Eu vou lá e pego a radiação que sai pela janelinha do forno e acho a temperatura. Aí eu fiquei encantado com isso, né, cara? Eu sou viciado em ferramentas, não consigo passar na loja de ferramentas sem sair sem ferramenta, não dá. Aí eu fui na Eletroparts, é outro lugar que eu gosto de ir pra caramba, cheio de coisinha eletrônica pro cara brincar em casa. Aí tinha esses termômetros, só que o de pistola é 300 pau, né, cara? Mas tem um mais mequetrefezinho de 100 e poucos pila, que ele não resistia. Bum, comprei o infravermelho. Ele não é tão legal porque tem quase que encostar na coisa, entendeu? Tem quase que encostar. Outra, ele mede a temperatura da superfície, ele não mede a temperatura interna. Um termômetro mais sofisticado, ele mede a temperatura das tuas tripas, cara. De dentro do teu corpo, certo? Esse aí ele mede a temperatura da casquinha. Como é que funciona essa brincadeira na verdade? Pô, galera, ele só tem lá dentro um aparelhinho para medir a frequência ou o lambda da radiação infravermelho. Aí ele usa a lei de Wien, que diz que o lambda máximo emitido multiplicado pela temperatura do material em Kelvin dá 2,89 vezes 10 na menos 3. Já que é metro e Kelvin, então metro por metro Kelvin. É isso aí. Então tu vê, ó, o aparelhinho mede o lambda e com isso acha a temperatura, originalmente em Kelvin, mas aí soma 273 para o usuário receber em grau Celsius bem feliz, certo? Então tu vê, a lei de Wien é que nos permite, a partir do infravermelho, medir a temperatura dos objetos. Um aluno na outra turma perguntou, eu nem comentei para eles, coitados, perguntou, professor, e o infravermelho, a câmera infravermelho, como é que funciona? É isso. Mesmo no escuro, já que tu não está a 0 Kelvin, está muito acima disso, está emitindo um tipo de luz. A minha retina não capta, mas tem chip sensível à luz que capta. Não sei se vocês sabem, mas o chip de fotografia digital, que revolucionou o mundo, né? Certo? Ele foi descoberto meio por acaso. Existe um tipo de memória de computador, tem vários tipos de memória, um deles, eu acho que é EEPROM, que para tu gravar ela, tu usa luz ultravioleta. Dá um banho de luz ultravioleta para finalizar a memória, antes de instalar na maquininha, que vai fechar as contas para vocês nos restaurantes aí. Aí os caras foram fazer um teste com essa memória, no começo da brincadeira, vamos inventar uma nova memória que usa ultravioleta para finalizar. Banho de ultravioleta, beleza. Agora vai lá, liga no circuito, vamos ver se a memória foi gravada. Ih, perdemos, não tem erro. Tem umas informações soltas, perdemos. Não, tá estragada essa porcaria desse chip. Vamos de novo. Ih, ó, aquela informação que a gente gravou não fixou, perdeu. Tava dando negativo, não tava? Cara, o que eles perceberam é que tava saindo a marca do teto, cara, no chip. Onde tinha as lâmpadas de iluminação do ambiente, tava ficando as duas marcas das duas lâmpadas na memória do chip. Ele cassiu da luz ultravioleta, não selou o chip, e a luz nova que bate continua estimulando o chip, a memória dele. Foi assim, cara, foi meio no cagaço que a coisa surgiu. Foram aprimorando, aprimorando, aprimorando. Hoje praticamente não existe, né, no nosso dia a dia, outro tipo de fotografia que não seja por chip sensível. Eles foram aprimorando e viram que tinha chip que captava inclusive a luz infra. Pô, então peraí, cara, vamos usar esse chip sensível à luz infravermelha, vamos captar a imagem infravermelho, o ser humano não enxerga, mas o computador enxerga, e depois para cada intensidade de infravermelho vamos dar uma corzinha diferente. Verdinho fraquinho se estiver frio, verdinho mais escurinho se estiver quente, ou vermelhinho se estiver quente. Aí aparece aquela imagem clássica do filme, né, do cara na escuridão lá tentando assassinar o outro com a câmera infravermelha. Beleza? Então tu vê, é isso, é receber a radiação infravermelha e eletronicamente converter numa tela de luz visível para a gente poder ver. Agora as cores não ficam perfeitas, né? Porque a gente não está vendo a cor verdadeira, a gente está vendo a diferença de temperatura, na verdade, do corpo. Se tu pegar, tiver exatamente com a mesma temperatura do ambiente à tua volta, tu não vai conseguir, tu vai ficar camuflado nesse infravermelho. Outra, regiões extremamente frias, né? Tu só vai conseguir captar estruturas nessa região muito fria, tu não vai conseguir distinguir uma parede da outra. Tu vai conseguir captar de repente uma pessoa, mas já não fica tão perfeita a câmera infravermelha. Átomos oscilando, agitação térmica dos átomos. Mesma coisa, na verdade infravermelho, luz e ultravioleta, que eu pulei, e ultravioleta, eu tenho que fazer uma errata inclusive. Todas essas são agitação dos elétrons. A química explicou um pouco melhor isso. O elétron está lá feliz orbitando, recebe um fóton, fica excitado com a pancada, começa a orbitar mais externamente.
e quando ele volta para o orbital dele, libera aquela energia que ele tinha recebido na forma de fóton. Esse fóton pode ser infravermelho, fóton visível ou fóton ultravioleta, certo? A luz, o importante é saber que é mais na casquinha do átomo. Prova disso é que a gente pinta a superfície do corpo, altera a cor sem alterar as entranhas dele, né? Sem mexer na constituição interna dele. Eu não comentei com vocês o raio-x e o raio gama na última aula, concordam comigo? E além de tudo ainda, o colega acabou de me mostrar que na aula passada eu fiz um comentário errado sobre o ultravioleta. Tem ultravioleta A, B e C. Esse ultravioleta A, ele vai mais no fundo na pele, estraga o colágeno e causa o envelhecimento. Isso. Envelhecimento, outra, é o que também deixa a pele mais escura, que é o que vai estimular a produção de melanina. Apesar de o ultravioleta B ter frequência maior e ser mais energético, ele acaba penetrando menos, ele é absorvido antes pela pele. E os vasos capilares estão já nas primeiras camadas da pele. Portanto, a vermelhidão é devido ao ultravioleta B. Vermelhidão devido ao ultravioleta B. O ultravioleta C é ainda de maior frequência e, portanto, ainda mais energético. Esse é tão energético que é absorvido pelos micro-organismos que habitam a nossa pele. Por isso esteriliza a pele, certo? Então, esterilização não só da pele, mas de instrumentos médicos e em outras situações. Então, esterilização. Não pode fazer uma esterilização com ar? Sim. Vocês já não viram aqueles aparelhinhos anti-ácaro que a gurizada tem no quarto? Não adianta ter aquele aparelho anti-ácaro e tu não trocar tua roupa de cama todo dia, certo? O problema é a roupa de cama. A galera faz os cálculos de quantos ácaros tem no teu travesseiro, é coisa assustador. Na hora que tu deita ali, meu Deus, aí a galerinha comemorando, chegou a comidinha de hoje à noite. Então assim, são milhões de ácaros no travesseiro. Ah, mas meu travesseiro tem íons de prata. Tem ácaro no teu travesseiro, cara. O travesseiro é uma fauna ambulante, tem bichinhos morando lá. Esses bichinhos fazem cocô no teu travesseiro e te dão uma rinite do mal, beleza? Por que no verão tem menos rinite? Porque entra mais sol no quarto, ultravioleta C esteriliza um pouquinho, tem menos bichinho morando lá, menos bichinho cagando no teu quarto, menos rinite. Que viagem, né? Ou seja, não adianta comprar um aparelho que esteriliza o ar ultravioleta, passarzinho por aí, dá um banho ultravioleta, os ácaros saem tudo morto já, certo? Só corpinho de ácaro sendo expulsado ali pelo aparelhinho. Só que se teu colchão ainda continua entupido de ácaros, tua roupa de cama não é trocada umas 2, 3, o médico fala todo dia, mas é uma doença, né? Manda o médico lá lavar a roupa de cama em casa, certo? O médico ele fala, tem que trocar todo dia roupa de cama e roupa de banho, e fronha principalmente, todo santo dia. Será que ele faz isso? Merda, cara. Não sei o doente que faz isso, né? Deixa o teu filho ter um pouquinho de rinite, aí tu troca 3 vezes por semana, né? Porra, já tá no limite. Mas faz toda a diferença, tá, cara? Faz toda a diferença. É o ácaro que é o causador dessa nossa maldita rinite. Eu te falo isso porque eu sofri muito, cara. Eu chegava a colocar a tochar de papel higiênico para poder fazer a prova. Você ia pingando. Os caras pingando. Eu não sou, sabe que assim, ó, no começo eu tomava o negócio. Eu escuto vocês fazendo isso, eu não comento porque é nojento, entendeu? Mas vocês ficam tomando ranho. Isso é uma coisa mais forte do mundo. Eu comecei a usar lenço no começo, mas na prova, a galera fica até irritada contigo. Eu pegava, tochava 2 negócios de papel higiênico, fazia a prova e depois ia terminar de assoar os rios de ranho que saiu. Certo? Quando eu fiquei sabendo que era cocô de ácaro que causava isso, cara, eu fiquei tão puto. Saber que de repente dava de controlar um pouco melhor a situação sem tanta bombinha, sem tanto antialérgico. Sou movido antialérgico boa parte da minha vida. Então tu vê, né, cara, vale a pena ir num cara bom, estudar o fenômeno e te curar da maldita rinite. Dá pra fazer isso. Esterilização ajuda? Ajuda. Mas vai precisar tomar cuidados chatos em casa, gastar dinheiro com a lavação. Pessoal, raio-x. Pessoal, qual desses 2 raios que é cancerígeno? A partir do ultravioleta começa a ser ionizante, já é perigoso. Se for em intensidade muito grande, até o ar já pode gerar problema. Tá, é porque, por exemplo, assim, as pessoas que fazem quimioterapia e radioterapia, aquilo ali é para matar o câncer, mas esses raios não podem ocasionar câncer também? Sim, raio gama. É pesado o negócio, raio gama. Radioterapia deveria se chamar gamoterapia, porque não é com ondas de rádio, certo? É porque o material é radioativo, mas o correto não era nem chamar radioativo, ele emite ondas de rádio, ele emite raios gama.
É aí que nós vamos chegar já. Primeiro, antes de falar desse, o que é raio-x? Tu pega um elétron, acelera ele abruptamente, aliás, acelera ele em altas velocidades e desacelera abruptamente. Ao desacelerar um elétron de grandes energias muito rapidamente, ao ser freado ele vai ter que expelir a energia dele de alguma forma. Ele o faz em raio-x. Resumindo, como é que eu posso criar uma máquina de raio-x? Eu tenho que ter uma lâmpada forte que vai emitir não só fótons, mas elétrons também. E vou, por exemplo, imagina que a minha lâmpada está aqui, emitindo além de luz, elétrons. Negativamente carregada está aquela placa. E essa parede está positivamente carregada. Os opostos? Quando esse elétron for emitido da lâmpada, ele vai ser atraído pela placa positiva, repelido pela negativa, né? Ele vai acelerar muito em direção àquela placa. Antes de bater naquela placa, eu boto um anteparo metálico aqui. Na hora que esse elétron bater nesse anteparo metálico, essa galera vai ser banhada por uma luz invisível, raio-x. Resumindo, eu tenho que ter uma fonte de elétrons e uma DDP suficientemente alta para esse elétron ser acelerado grandemente, próximo da velocidade da luz. Quando ele dá uma pancada numa placa metálica, libera raio-x. Importante saber isso, porque depois que eu tirei da tomada essa máquina, que essa lâmpada parou de emitir elétron, tu pode lamber a máquina, não sobra nada de radiação nela. Beleza? A luz que ela estava emitida foi desligada, pronto, pode ir lá o técnico consertar a máquina sem roupa de chumbo. Ou seja, o perigo do raio-x é essa luz que te atravessa depois do elétron ser abruptamente desacelerado. Quando a gente fala em raio-x, deve se lembrar das vezes que tu radiografou alguma coisa para ver se tinha fraturado, mas esse é um uso até pequeno na indústria. A indústria usa muito mais na indústria metal mecânica pesada, tirar radiografia de bloco de motor, de eixo, de gasoduto. Então é uma coisa muito usada também na indústria. Para diferenciar, a gente chama de raio-x mole, aquele que a gente usa no ser humano, e raio-x duro, aquele que a gente usa na indústria, certo? A única diferença entre eles é que numa eu vou usar uma DDP mais baixa, certo? Tipo 100 mil volts para acelerar o elétron, e na outra eu vou usar 1 milhão de volts para acelerar o elétron. Então a diferença realmente é a energia desses raios. E tu vê, pode dar problema. Dizem que é seguro até algo em torno de 50 a 100 radiografias por ano. Ou seja, o cara tem que se quebrar muito para dar problema, certo? Porém, é probabilístico. Às vezes duas pode dar zebra, entendeu? Pode dar zebra. Ou seja, tirar uma radiografia tem um risco embutido, mas risco muito maior é tu deixar a coisa que está doendo, certo? Sem ser tratada. Até aqui, galerinha, então, ó, elétron oscilante, elétron oscilante, elétron oscilante, elétron oscilante, elétron abruptamente desacelerado. Oscilou, estava rápido e pum, né? Então, só que isso aqui era em fio, isso aqui era em válvula eletrônica especial, isso aqui era o próprio átomo, a própria eletrosfera sacudindo. Aqui não, eu já tive que pegar o elétron, tirar ele do átomo, acelerar e fazer ele parar abruptamente. Uma situação bem diferente. Raios gama. Agora sim, materiais radioativos, césio, né, plutônio, bomba atômica e quimioterapia, radioterapia. A diferença da radioterapia é que eu vou usar um material radioativo enriquecido, chegar próximo do tumor do sujeito, aí vai ter uns catéteres. No caso da radioterapia, vai ter um tubo de chumbo que vai apontar a radiação, a luz, para atingir só no tumor. E é bem o que a colega falou, cara, eu vou atingir o tumor e a região em volta vai ser danificada. A pele em volta vai sofrer, o corpo de maneira geral vai sofrer. A gente está fazendo isso numa tentativa desesperada de minar o tumor que está crescendo. Geralmente se faz isso só quando o tumor é localizado. Se já tem metástase, se o tumor já está, né, se no sangue da pessoa já tem células cancerígenas se espalhando, tem que ser um tratamento diferente. Aí eu vou injetar uma substância contaminada com material radioativo. E essa substância, pelo sangue todo, vai expelir um tipo de luz invisível, certo? Que é a radioatividade, e vai minar não só as células cancerígenas, como outras células. Essa situação já é mais absurda, né? Então, assim, a quimioterapia convencional, ela não quer dizer que tenha que ter radioatividade junto. Pode ser só remédios mesmo, beleza? A radioterapia, ela pode ser localizada ou pode ser injetável, só que no caso de ser injetável já é uma situação, já, né, crítica, muito crítica, uma tentativa mais desesperada. É tipo, eu tenho um amigo que ele teve leucemia. Ele foi curado e depois descobriu que voltou.
Aí ele, depois de muito tempo, conseguiu doação, transplante. E quando ele foi fazer o transplante, descobriu que estava com câncer na pele também. Então ele ficou com 2 cânceres. Será que isso não pode ter sido ocasionado por causa da radioquímio? Pois é, tem que ver qual foi o tipo de tratamento. A radioterapia ela pode sim causar alterações na pele. O lado bom é que o câncer de pele ele é muito mais simples de tratar, né, do que o outro. Ou seja, por mais que ele tenha se prejudicado no tratamento, hoje inclusive tem um tratamento inventado por brasileiros que tu rebenta o câncer de pele com luz. Tu faz um banho de luz nas células cancerígenas e detona elas na hora. Então, uma coisa que é mais light, digamos, né? Mas a leucemia realmente, até tu achar um cara compatível, é uma coisa que rebenta. Mas ficou tudo horrível, porque o câncer da pele foi na perna. Então, eu tenho até foto, ficou tudo aberto. O guri não conseguia nem andar, assim, ficou horrível. Eu passei há pouco tempo, comentei com vocês, meu pai está ainda tentando se recuperar aí. É complicado porque é uma doença, no caso do meu pai, por exemplo, é pâncreas, né? Então é uma coisa que se nem o Diógenes com alguns milhões saiu, né? O cara tem que saber que, nessa hora, tem que saber aproveitar o que resta de vida aí, porque a coisa é punk. E assim, o susto já passou, mas no início é bravo, né? E a quimioterapia geralmente é que debilita a pessoa. Eu, por sorte, meu pai tá indo bem, assim, não tá ficando tão abalado. Mas é uma situação bem punk mesmo. Ô galerinha, olha só. Na aula que vem, eu só vou fazer exercício. A matéria foi contada. Aliás, faltou um comentário da energia do foto que eu vou fazer na próxima aula. Seria muito legal para mim que vocês me trouxessem dúvidas na aula que vem, dessa última capítulo. Sabe, vamos tentar fazer uns 10, 15 exercícios, que alguns são rápidos. Beleza? Então a aula que vem é só aula de exercício sobre essa matéria. Gasta uma meia horinha aí, ia ser muito legal tentando fazer uns exercícios. Valeu, galerinha! A curiosidade ontem postaram na matéria, eles estão tentando matar os vírus de ebola.